Olá a todos! Nesta semana nós vamos trabalhar com a equação da reta. E trabalhar com a equação da reta vai ser bem bacana, bem simples. Hoje nós vamos focar na equação reduzida da reta, ok? E para isso nós vamos observar duas situações: o coeficiente angular da reta e também o coeficiente linear da reta, ok? Então nós vamos estar observando esses dois elementos aí referente à equação reduzida, ok? Vamos estar observando o coeficiente angular e também vamos estar observando o coeficiente linear em cima da equação reduzida, né? Com base na equação reduzida. E a equação reduzida, já vamos colocar ela aqui de forma genérica, mx mais n, ok? Já vamos escrever ela aqui de forma genérica, que é mx mais n. O que é que acontece aqui nesta situação? Vê só, o coeficiente angular da reta, ele vai ser esse m, ok? O coeficiente angular da reta vai ser esse valor de m e ele vai determinar a inclinação da reta. E o n vai ser o nosso coeficiente linear. E vai ser muito fácil a gente descobrir a equação reduzida através do coeficiente angular e o coeficiente linear. Para isso, a gente tem algumas observações. Primeira observação: o coeficiente linear é o valor que toca o eixo y. Sempre o coeficiente linear é o valor que toca o eixo y. Então, sempre que a gente observar um valor em y, esse valor será o coeficiente linear. Já o coeficiente angular, ele requer um pouco de esforçozinho e trabalho, porque ele requer uma formulazinha matemática, ok? Que eu vou estar escrevendo aqui para vocês. O coeficiente angular vai ser y de b menos y de a dividido por x de b menos x de a. Então, essa formulazinha, a gente consegue com ela descobrir o coeficiente angular da reta que determina a inclinação. E o coeficiente linear é o valor que toca o eixo y. Para isso, a gente vai trabalhar com dois exemplos e vai ser bem tranquilo. Veja só, o nosso exemplo, ele mostra o seguinte, mostra dois pontos. Um ponto que toca aqui o eixo x e um ponto que toca aqui o eixo y. Esses dois pontos serão o nosso alvo nesse momento. Com esses dois pontos, a gente vai ter aí um alvo. E esses pontos, eles na verdade não são escritos assim, ok? Eles aparecem desta maneira, mas na verdade eles não são escritos assim. O ponto que tinha o 10, na verdade ele tem 0 em x e 10 em y. Então, esse ponto, na verdade, ele é escrito como 0 e 10. E o ponto que tinha menos 5, ele é menos 5 do x e 0 do y. Então, veja aí que já mudou um pouco de configuração. Por quê? O 0, geralmente, ele não aparece aqui, ok? Geralmente, o 0 não aparece, mas para nós, ele vai aparecer nesse sentido. Então, vamos lá com duas situações bem bacanas, bem legais de se fazer aí. Coeficiente
angular da reta. Coeficiente angular da reta. A gente vai nada mais, nada menos do que substituir os valores. Então, vamos lá substituir os nossos valores. Onde tiver y de b, a gente vai trocar por 10. E onde tiver y de a, a gente troca por 0, já que é uma subtração. 10 menos 0, ok? Como é uma subtração, 10 menos 0. E para o x, os valores de x, a gente vai ter a mesma interpretação. Com os valores de x, a mesma interpretação. O x que eu estou iniciando é 0 e depois menos 5. Então, perceba aí que a gente está utilizando os valores tanto do y, 10 e 0, quanto os valores do x, 0 e menos 5. Então, ó, mais uma vez aqui, ó, 10 é o y e 0 é o y. 10 menos 0. E depois com o x, 0 e menos 5. E agora, de uma forma bem tranquila, a gente resolve isso daí para achar o coeficiente angular da reta. 10 menos 0, todo mundo sabe que é 10. E menos vezes menos, todo mundo sabe que dá mais. Menos vezes menos, todo mundo sabe que dá mais. Nesse caso, a gente vai ter 10 dividido por 5. 10 dividido por 5. Então, o coeficiente angular é 2. Olha aí, primeira parte já foi. Falta agora o coeficiente linear, ou seja, é o valor que toca o eixo y. E o valor que toca o eixo y está aqui, ó. Deixa eu colocar umas flechas aqui. É esse valor que toca o eixo y. Como a gente sabe que não é o 0, porque o 0 é o 0 do x, então o valor que toca o eixo y é 10. Então, 10 é o valor que toca o eixo de y. 10 toca aí o y. Então, o nosso coeficiente linear é 10. E aí, agora, a gente forma a equação reduzida. Agora, a gente forma a equação reduzida, que é bem bacana através dos coeficientes. A equação reduzida vai ter o 2, que é o coeficiente angular, e o 10, que é o coeficiente linear. O 2, que é o coeficiente angular, e o 10, que é o coeficiente linear. Sendo assim, a gente diz que essa é a equação reduzida da reta. Bacana?